Um código de computador rodando sozinho num servidor abandonado. Certo. Ou, sei lá, tipo, um feromônio deixado por um lobo numa floresta completamente vazia. Uhum. E se eu dissesse que, para uma nova vertente da filosofia, isso é comunicação pura? Olha, é uma quebra de expectativa e tanto, né? Total. E mais do que isso, que entender como essa comunicação invisível funciona pode mudar radicalmente a forma como quem nos ouve enxerga o próprio trabalho. Com certeza. O trabalho, a rotina, tudo. Exato. Hoje a nossa missão neste mergulho profundo nas fontes é, estilhaçar aquela imagem clássica e empoeirada da filosofia. Aquela coisa de livro antigo, né? Bem isso. Sabe aquela ideia de velhos sábios de toga caminhando por Atenas? Ou acadêmicos trancados em universidades seculares usando palavras difíceis? Sim, o famoso clube exclusivo. Pois é. E a gente vai mostrar por que essa visão não é apenas limitante, mas, segundo o material que temos em mãos, está filosoficamente equivocada perante a complexidade do mundo real. E o material que serve de base para nossa investigação de hoje é realmente formidável para essa desconstrução. É um texto de peso, né? Muito. Trata-se de uma tese de doutorado bem densa, escrita por Otávio Maciel, sobre o que ele chama de realismo complexo. Nossa, é um texto de uma arquitetura colossal, pelo que eu vi. É imenso, mas para não nos perdermos nessa vastidão toda, a gente vai operar com um foco cirúrgico aqui. Boa. Por onde a gente começa? A nossa análise vai se concentrar no capítulo 4 do título 1, mais especificamente na seção em que o autor busca estabelecer um conceito operativo de filosofia. Conceito operativo. Gosto desse termo. Sim, porque ele quer definir como a filosofia efetivamente opera na prática, sabe? No chão de fábrica da realidade, bem longe daquelas torres de marfim intocáveis. Certo. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Antes da gente falar sobre como a filosofia opera, a gente precisa entender o campo onde ela joga, certo? Perfeito, o terreno básico. Isso. O que a tese propõe como sendo o tijolo fundamental, tipo a unidade básica de análise de tudo isso. É aí que a coisa muda de figura. Porque o autor não parte da ideia platônica ou da mente humana, né? Não parte. E o que é fascinante aqui é que ele parte da comunicação. Mas de um jeito muito contraintuitivo, eu diria. Exatamente. A provocação do autor começa justamente aí. O átomo desse extrato sociocultural que habitamos não é o sujeito que fala. Não é a pessoa. Não, é a própria comunicação em si. E, para o realismo complexo, a comunicação ganha uma autonomia que chega a ser assustadora. Tipo o exemplo do servidor ou do lobo que eu mencionei na abertura. Isso mesmo, ela funciona, opera e gera efeitos mesmo na ausência absoluta de quem a comunicou. Caramba! Dá para dar um outro exemplo para quem acompanha a gente visualizar melhor? Claro, pensa numa pintura rupestre numa caverna que ficou selada por milênios. Ok, imagino que o emissor original já morreu há muito tempo. Há dezenas de milhares de anos. Ele sequer sabia que estava mandando uma mensagem para o nosso século. Nossa, verdade. No entanto, quando a luz da lanterna de um explorador bate naquela parede hoje, a comunicação acontece. A mensagem continua operando. Perfeito. Continua alterando o estado das coisas, causando efeitos socioculturais, acadêmicos. E é essa autonomia da comunicação que permite ao autor separar o que é uma mera teoria do que é a filosofia de fato. Exato, essa é a chave de virada do capítulo 4. O texto diferencia muito bem as duas coisas. Olha, essa separação entre teoria e filosofia me pegou de jeito na leitura das fontes. Porque no dia a dia a gente usa quase como sinônimo, né? Totalmente. Mas o texto faz uma distinção brutal. Ele diz que as teorias, tipo a teoria do direito, da ciência, da economia, elas existem por um motivo muito prático. Sobreviver ao caos. Isso. Elas operam por meio do que o autor chama de códigos específicos. E é vital a gente entender o porquê desses códigos existirem. O mundo, ou a realidade sobre a ótica do realismo complexo, é um hipercaos inesgotável. É barulho demais, né? Informação demais o tempo todo. Exatamente. Se um sistema tentasse processar tudo ao mesmo tempo, ele colapsaria instantaneamente por excesso de estímulo. Travaria na hora. Sim. Então, o que a teoria da ciência faz, por exemplo? Ela cria um código binário super restrito. Tipo verdadeiro ou falso. Isso.
Ela recorta o mundo inteiro e só olha para o que se encaixa nesse código. A teoria do direito faz a mesmíssima coisa. Com um código de lícito ou ilícito, certo? Exatamente. O direito não quer saber se uma pintura é bonita ou feia. Ele só quer saber se o contrato de venda da pintura foi legal. Perfeito. É uma redução drástica da complexidade, mas é absolutamente necessária para resolver problemas práticos dos sistemas. Sabe, eu gosto de pensar nisso criando uma ponte com a tecnologia que está no bolso da nossa audiência. Como assim? É tipo pensar que as teorias são os aplicativos de um celular. Ah, interessante essa analogia. Ele tem um código muito específico, programado para lidar com finanças, chaves Pix, saldos. Ele ignora solenemente a previsão do tempo. Exato. Ou o seu batimento cardíaco. Ele não liga para isso. Uhum. Já o aplicativo de mapas, ele tem um código focado em rotas, ruas congestionadas. Ele não quer saber se o seu saldo bancário está negativo. Cada um pega a realidade infinita do mundo e coloca uma viseira, né? É bem isso. Eles filtram o caos por um código muito estreito para entregar uma função específica. E se o app de rotas tentasse processar o seu extrato usando o código de trânsito, O sistema todo ia quebrar. totalmente, daria erro na hora. Olha, essa analogia traduz perfeitamente a mecânica sistêmica que o texto descreve. Cada sistema precisa dessa viseira para operar. Precisam ignorar o universo quase todo para interagir com uma fração dele. Sim, ameduxalmente assim que funciona. Mas isso levanta a grande questão do capítulo 4 da tese. Qual seria? Se as teorias são esses aplicativos isolados com viseiras apertadas e códigos específicos, o que é a filosofia, então? Bom, ela definitivamente não é mais um aplicativo na tela inicial do celular, né? Não mesmo. Ela não tem um código fechado como ilícito ou ilícito. E isso nos leva diretamente ao coração da nossa investigação de hoje. Porque se a teoria é o aplicativo focado, a filosofia tem que ser algo que opera numa camada diferente. Completamente diferente. Eu vou ler um trecho direto da fonte agora, porque as palavras escolhidas pelo autor são muito precisas. Por favor, esse trecho é fundamental. Confesso que é um trecho denso, então a gente vai ter que quebrar isso em partes depois. As palavras são as seguintes. Pode ler. Se a teoria é orientada por um código específico que lida com tipos específicos de comunicação e de agenciamento, o que é a filosofia? Será a comunicação da comunicação? A reflexão acerca desta comunicação de segunda ordem? Esta forma de pensar o pensamento, de organizar a organização, de entender o entendimento? Nossa, essa passagem é simplesmente a espinha dorsal de todo o argumento metafilosófico do texto. Uau! Ok. Tem muita coisa acontecendo nessas 3 linhas. Tem mesmo, é o núcleo do conceito operativo. Antes da gente avançar para essa parte principal, me tira uma dúvida conceitual rapidinho. Claro, manda. O autor fala de tipos específicos de comunicação e de agenciamento. Para quem não está com um dicionário de sociologia do lado, o que exatamente está sendo agenciado aqui? Excelente ponto de parada. Um agenciamento, de forma bem prática, é uma montagem. Um arranjo. Isso, um arranjo temporário de coisas, pessoas, leis, discursos e objetos físicos que, juntos, produzem uma ação. Tipo o quê, na prática? Pensa no semáforo de trânsito. O semáforo em si é só metal e luz, certo? Certo, só peças físicas. Mas o agenciamento do trânsito inclui a luz vermelha, a lei de trânsito, a pressa do motorista, a faixa de pedestres. E o guarda na esquina. Perfeito. Tudo isso se agencia, se conecta para fazer os carros pararem. A teoria lida com esses arranjos específicos de primeira ordem. Ah, perfeito. Isso clareia muito o cenário. A teoria lida com a montagem prática das coisas. Exatamente. Mas aí, a citação entra na definição de filosofia como a reflexão acerca desta comunicação de segunda ordem. O pensar o pensamento. Isso, organizar a organização. Como isso funciona na prática para a filosofia? O que o realismo complexo propõe é que a filosofia não concorre com as ciências ou com o direito. Ela não tenta fazer o mesmo trabalho. Não, ela não vai lá observar a célula no microscópio ou analisar os autos de um processo criminal. Porque isso seria a tal observação de primeira ordem, né? Exato. A filosofia chega depois. Ela olha para essas abstrações que o cientista e o juiz já criaram
Ah, entendi. Ela pega esse material imenso que já existe no que o autor chama com muita felicidade de chão de fábrica do mundo, Gosto muito dessa expressão, chão de fábrica. e aí ela vai observar a própria observação. Ela pergunta: por que a ciência escolheu olhar por este ângulo? Quais são os limites desse código? Como o código do direito afeta o da economia, por exemplo. Perfeito. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Se a gente voltar para o mundo visual para ajudar na compreensão, é como se a teoria fosse a lente da câmera filmando a vida diretamente. Uma ótima imagem. A biologia, a física, a matemática estão lá no set de gravação, focadas no ator principal. Focadas na ação. Mas a filosofia não é uma segunda lente tentando filmar o mesmo ator de um ângulo diferente para competir. De jeito nenhum. A filosofia é o ato de afastar a câmera e filmar o próprio diretor do filme. Nossa, brilhante. É questionar por que ele decidiu usar uma lente aberta e não uma fechada. É olhar para a moldura, não apenas para o quadro, sabe? Eu iria até mais longe nessa sua imagem. A filosofia filma o diretor, o produtor e até a plateia que vai assistir. Para tentar entender as relações entre eles todos. Exatamente. Mas olha, a fonte faz uma ressalva metodológica crucial aqui. Qual seria? A filosofia não faz isso para ficar pairando nas nuvens, tipo flutuando eternamente num reino distante. Não para além disso aqui, né? Isso. O objetivo, segundo a tese, é observar essa organização e, em seguida, retornar ao isso aqui. Voltar para o chão de fábrica. Sim, retornar com uma nova compreensão que pode, inclusive, ajudar a redesenhar os aplicativos que não estão mais funcionando direito. Esse retorno à matéria é essencial. Não é uma fuga para o mundo das ideias intocável. Longe disso. É pragmático. E é justamente por ser algo tão ancorado na observação dos sistemas reais que essa definição causa um verdadeiro terremoto nas fundações da academia tradicional. Causa um desconforto gigante. Pensa bem se a filosofia é simplesmente a comunicação da comunicação, o ato de pensar sobre os arranjos que já estão circulando. Exige que quem a pratique saiba ler grego antigo. De forma alguma. E isso nos lança direto na parte mais contundente do texto, que é a crítica às metafísicas da supressão. Sem dúvida, essa é a consequência política e epistemológica mais pesada desse capítulo 4. É um golpe forte. O texto estabelece que a filosofia pode emergir de qualquer coletivo. De qualquer lugar mesmo. Sim, não há um dono legal do pensamento. Não existe uma certidão de origem exclusiva, um monopólio geográfico. Tipo, ela não precisa de um guardião com as chaves de um portão de ouro. E mais importante ainda, ela não serve a ninguém. Não é escrava de estado nenhum, não pertence a partido nenhum. Não é uma ferramenta de exclusividade acadêmica. Exato. Mas olha, eu vou ser o advogado do diabo aqui, fazendo o papel do cético clássico que está nos ouvindo. Manda ver. Tudo isso soa lindo e muito libertador na teoria. Mas se a filosofia não tem dono, se ela surge de absolutamente qualquer lugar onde haja a tal comunicação da comunicação, a gente não está banalizando o termo. banalizando em que sentido? Porque se a reflexão sobre um aplicativo de entrega de comida ou, sei lá, um comentário de rede social é alçada ao status de filosofia, não corremos o risco de dizer que qualquer conversa de bar é filosofia e, com isso, perder completamente o rigor metodológico? É uma ótima pergunta. Como o autor defende isso na tese sem deixar a porta aberta para o puro achismo? Olha, essa é a objeção instintiva de quase todo mundo que tem um treinamento acadêmico tradicional. E o autor antecipa exatamente esse desconforto. Ele já esperava por isso. Com certeza. O texto nota que admitir essa ausência de donos da filosofia causa arrepios aos modernos e aos seus defensores. Imagino que sim. Mas a genialidade da abordagem do realismo complexo é mostrar que adotar esse conceito operativo não significa jogar o rigor no lixo. Não. Pelo contrário, é um rigor elevado à enésima potência. O autor chama isso de um verdadeiro teste de cidadania para habitar o território do realismo complexo. E como é que se passa nesse teste? Exigindo o abandono imediato dessas metafísicas da supressão. Que seriam essas visões exclusivistas, né? Isso. O que o texto argumenta é que o falso rigor está em forçar o mundo a caber numa caixinha só.
Entendi. Essas filosofias que dizem que o pensamento válido só vem de uma tradição específica, com jargões seletos, elas operam sobre a ilusão de um monopólio de sentido. Elas dizem, tipo, nós temos a patente da verdade. Exatamente. E para manter essa ilusão, elas precisam suprimir, calar e invisibilizar milhares de outras formas de existir. Nossa, isso é muito forte. O verdadeiro rigor, defende a tese, está na coragem intelectual de abraçar e tentar mapear a multiplicidade de modos de existência. Sem amputar as partes do mundo que não cabem na sua teoria de estimação. Perfeito! É a diferença entre ser rigoroso e ser simplesmente excludente. O acadêmico que só aceita a filosofia que cita os pensadores alemães do século XVIII acha que está sendo rigoroso, mas, sob a ótica da tese, ele está sendo covarde perante a complexidade da realidade. Ele está apagando grande parte do mundo porque não sabe como lidar com ele. Precisamente. Uma metafísica da supressão é covarde porque não tolera o hipercaos. Ela exige obediência da realidade, mas a realidade não nos deve obediência intelectual. Ela simplesmente é, com toda a sua turbulência e contradição. Então, o que tudo isso significa para a vida real de quem está nos acompanhando agora? É aí que a gente traz para a prática. Saímos da teoria densa, fomos para o conceito de observação de segunda ordem, derrubamos os muros da exclusividade acadêmica, mas como essa visão altera a forma como o indivíduo comum se relaciona com o conhecimento na prática. Fico pensando, se eu sou um analista de RH, Certo. ou um desenvolvedor de software, ou um professor de ensino fundamental, como eu aplico essa organização da organização amanhã de manhã? Olha, se conectarmos isso a um panorama maior, se olharmos para os nossos próprios ambientes de trabalho, os laboratórios filosóficos já estão todos montados. Já estão lá, operando. Sim. Vamos usar um cenário bem concreto. Imagina que uma empresa implemente um software novo que rastreie os movimentos do mouse e dos funcionários. Para medir a produtividade, né? Aquela coisa terrível. Isso. A teoria do RH que gerou isso opera num código raso de produtivo versus improdutivo. É um aplicativo de redução de complexidade. Colocou a viseira. Exato. A filosofia, a observação de segunda ordem operando na vida real, seria o funcionário que dá um passo atrás e questiona. Ele filma o diretor da cena. Ele mesmo. Ele pergunta: por que nós decidimos que a dignidade do trabalho humano se resume à quilometragem de uma seta numa tela? O que esse agenciamento está comunicando sobre o nosso modelo de sociedade? Sensacional! E, para fazer essa pergunta, o funcionário não precisa citar Immanuel Kant. Não precisa falar em latim? Não. A matéria-prima filosófica já está ali, nas tensões do escritório, nas métricas de performance. Isso nos leva a outro conceito belíssimo que a tese resgata, que é a ideia de assemblagem, certo? Assemblagem, exato. A filosofia não cria coisas do nada. Como funciona isso? O texto menciona, citando a tradição de pensadores como Whitehead, que a filosofia começa por assemblagem, ou seja, pela montagem criativa do que já está dado. Do que já existe no mundo. Sim, as experiências, os algoritmos e os modos de viver já estão colidindo e gerando faíscas a cada segundo. O filósofo, seja ele um diplomado ou funcionário do nosso exemplo, não inventa a gravidade da situação a partir de um vácuo mental. Ele age como alguém que reúne essas peças espalhadas e mostra como elas se conectam. É como se o filósofo contemporâneo fosse um DJ ou um artista de colagem, né? Olha, maravilhosa essa analogia. O DJ não fabrica o som do baixo ou da bateria do zero. A música já existe, os sons já estão no mundo. Ele trabalha com o que está lá. O trabalho do DJ é pegar esse barulho intenso do chão de fábrica, os fragmentos de comunicação soltos e criar uma assemblagem. Ele sobrepõe uma faixa na outra. Isso. Até revelar um ritmo oculto que as pessoas focadas só nos seus códigos isolados não conseguiam ouvir. Essa é uma excelente forma de visualizar. A observação de segunda ordem é a habilidade de escutar a relação entre as faixas. E não só uma faixa isolada, né? Exatamente. E a beleza do realismo complexo é que ele devolve a dignidade profunda a essas abstrações cotidianas.
Todo coletivo tem a capacidade de atuar como esse DJ da própria realidade. Todo mundo pode participar. E isso é profundamente libertador para nossa audiência. Retira um peso enorme das costas, né? Retira aquela pressão esmagadora de que precisamos nos adequar a como a própria fonte descreve, de forma afiada, bom mocismo erudito. Sim, para estarmos autorizados a pensar com profundidade. Não precisamos de um verniz de respeitabilidade clássica para legitimar nossa observação sobre como um app de mapa reorganizou nosso bairro. De jeito nenhum. Fazer a comunicação da comunicação, entender como um sistema engole o outro, já é o exercício filosófico puro acontecendo em tempo real. E mais do que libertador, é um exercício que instila uma humildade radical, eu acho. Concordo plenamente, porque ao aceitar que operamos no realismo complexo, aceitamos que nunca teremos a visão total das coisas. Nunca vamos totalizar o conhecimento. A visão divina de tentar enxergar todo o tabuleiro não existe. Nós construímos ecologias de pensamento, pontes provisórias. Que respeitam a validade de outras formas de ver o mundo, né? Sim, abandonar o monopólio da verdade é, em última análise, aceitar que somos parte do ecossistema e não os deuses dele. Estamos todos surfando nessa mesma onda colossal de dados, códigos e arranjos. Tentando não sermos engolidos pelo hipercaos, né? Sim, mas aprendendo a admirar a complexidade da maré. Semente provocativa para plantarmos no final dessa nossa análise. O que seria? Voltando ao início da nossa conversa, se aceitarmos a premissa central de que a comunicação opera perfeitamente mesmo na ausência total do emissor humano... Com o servidor abandonado? Isso. E se a filosofia for, de fato, a reflexão estruturada sobre essa comunicação... Onde você quer chegar com isso? Será que as imensas redes de inteligência artificial autônomas, ou até mesmo os vastos ecossistemas não humanos com os quais interagimos todos os dias... Meu Deus, será que... não estariam, neste exato momento, operando formas de filosofia alienígenas que a nossa arrogância antropocêntrica ainda não nos permite escutar? E é isso, pessoal. O que você achou deste conceito operativo de filosofia, tal como apresentado nesta tese do realismo complexo? Deixe seu like e se inscreva no canal da Assemblagem para mais episódios. Até mais!